Estou grávida de 7 meses de gêmeos e descobri que meu noivo e a família dele planejam tirar meus filhos de mim após o parto. Meu nome é Sarah, tenho 28 anos e, enquanto escrevo isto, sinto os chutes vigorosos de um casal de gêmeos dentro de mim. Estou no 7º mês de uma gravidez que deveria ser o auge da felicidade na minha vida. Ryan, meu noivo de 31 anos, e eu estamos juntos há quase 3 anos. Nosso relacionamento sempre foi o que eu considerava estável. Conhecemos-nos através da prima dele, Tracy, com quem trabalhei por um tempo. Ryan era charmoso, vinha de uma família abastada de Nashville e parecia valorizar minha dedicação como professora de ensino fundamental. Quando ele me pediu em casamento, há 9 meses, eu senti que finalmente tinha encontrado o meu porto seguro. 2 meses após o noivado, veio a surpresa: eu estava grávida. E não era apenas um bebê, mas 2. A notícia dos gêmeos trouxe uma alegria inicial, mas também trouxe Donna, a mãe de Ryan. Donna é uma mulher que exala controle. Desde o momento em que soube da gravidez, ela passou de uma sogra distante para uma presença constante e sufocante. Ela começou a ditar o que eu deveria comer, quais médicos eu deveria visitar e, o mais estranho, começou a decorar um quarto de bebê em sua própria mansão, em vez de nos ajudar com o berçário em nosso apartamento. Ryan, que sempre foi um pouco dependente da aprovação da mãe, começou a mudar. Ele passou a concordar com cada sugestão absurda dela, inclusive com a ideia de que eu precisaria de um descanso prolongado após o parto, longe dos bebês, para recuperar minha saúde mental. Na época, eu achei que era apenas excesso de zelo, mas o tom das conversas entre eles estava se tornando cada vez mais clínico e menos familiar. Eu cresci em uma família simples, onde o amor era o único recurso abundante. Meus pais faleceram há alguns anos, deixando-me apenas com minha irmã, Rita, de quem eu estava afastada por causa de desentendimentos bobos do passado. Estar grávida e sozinha no mundo me tornou um alvo fácil para a família de Ryan. Donna me via como um recipiente adequado, alguém com boa genética e saúde, mas que não tinha o status social necessário para criar herdeiros da linhagem deles. Ryan, por sua vez, começou a se distanciar emocionalmente de mim, focando apenas no bem-estar dos bebês, como se eu fosse apenas uma incubadora ambulante. Eu me sentia isolada em minha própria casa, cercada por móveis caros escolhidos por Donna e por um noivo que parecia estar seguindo um roteiro escrito por outra pessoa. À medida que a gravidez avançava para o 3º trimestre, o comportamento de Ryan tornou-se bizarro. Ele começou a insistir que eu assinasse vários documentos legais, alegando que eram seguros de vida e procurações médicas para facilitar as coisas caso algo acontecesse durante o parto dos gêmeos. Como eu estava exausta e sobrecarregada com as dores nas costas e o inchaço, quase assinei sem ler. Mas algo no brilho nos olhos de Donna quando ela me entregou a caneta me fez hesitar. Eu disse que queria que meu próprio advogado revisasse os papéis. Ryan ficou furioso, algo que raramente acontecia. Ele me chamou de paranoica e disse que eu não confiava na família que estava tentando me proteger. A suspeita transformou-se em pavor quando, numa noite, Ryan deixou o laptop aberto enquanto tomava banho. Uma notificação de e-mail piscou, era do advogado da família de Donna. O assunto era: estratégia de custódia e declaração de inaptidão. Meu coração disparou. Abri o anexo e o que li me fez perder o chão. Era um rascunho de um acordo de custódia total para Ryan e Donna, citando meu histórico de instabilidade emocional, em que eles estavam inventando, e minha falta de recursos financeiros para prover para 2 bebês de forma adequada. Eles estavam planejando alegar que eu sofri uma psicose pós-parto para me internar em uma clínica de repouso logo após o nascimento, garantindo que eu não tivesse contato inicial com os gêmeos e perdesse o vínculo necessário para a guarda. Vasculhei mais e encontrei um grupo de chat entre Ryan, Donna e Tracy. Eles falavam sobre mim com um desdém repugnante. Donna escrevia: ela é útil por enquanto, mas assim que os pequenos nascerem, precisamos garantir que ela saia de cena. Ryan, não se esqueça de documentar cada vez que ela chorar ou parecer cansada. Precisamos de provas da instabilidade dela. Ryan respondia: eu sei, mãe. É difícil fingir que ainda quero estar com ela, mas os bebês merecem a nossa vida, não a dela. Eu estava vivendo com um monstro. Eles não queriam apenas os bebês, eles queriam me apagar da existência dos meus próprios filhos. O plano era me descartar como um objeto usado assim que o parto fosse concluído. Eu sabia que não podia confrontá-los imediatamente.
Se eu gritasse ou chorasse, estaria dando exatamente o que eles queriam, provas de que eu era instável. Tive que agir com a frieza que eles não sabiam que eu possuía. A primeira coisa que fiz foi entrar em contato com Rita, minha irmã. Quando contei a ela, chorando baixinho no banheiro, o que havia descoberto, ela não hesitou. Sara, saia daí agora, ela disse. Rita me colocou em contato com uma advogada de família implacável, a doutora Hinton, que já tinha lidado com casos de abuso de poder de famílias ricas antes. Sob as instruções da doutora Hinton, comecei a coletar minhas próprias provas. Gravei conversas no meu celular onde Donna me pressionava a assinar os documentos. Tirei fotos de todos os e-mails no laptop do Ryan e das mensagens no grupo de chat. Comecei a mover minhas coisas essenciais, meus documentos, algum dinheiro que eu tinha economizado e presentes que ganhei para os bebês, para uma unidade de armazenamento que Rita alugou para mim. Cada vez que Ryan me perguntava por que eu estava tão quieta, eu sorria e dizia que era apenas o cansaço do 7º mês. Por dentro, eu estava em chamas. A parte mais difícil foi fingir que ainda o amava. Cada beijo de Ryan parecia um insulto, cada toque dele na minha barriga me fazia sentir náuseas, sabendo que ele via meus filhos apenas como propriedades. Donna chegou ao ponto de contratar uma enfermeira de apoio para morar conosco nas últimas semanas. Eu descobri que a mulher era, na verdade, uma assistente pessoal de Donna, encarregada de me vigiar 24 horas por dia. Eu estava em uma prisão de luxo, mas as grades estavam prestes a ser cortadas. Rita e eu montamos um plano de fuga para o momento em que Ryan estivesse em um evento de caridade com o pai, deixando-me segura com a enfermeira vigia. A noite da fuga foi a mais tensa da minha vida. Eu sabia que, se fosse pega, Donna usaria isso como prova de que eu estava fugindo com os bebês em um estado de confusão mental. Esperei até que a enfermeira vigia fosse para a cozinha preparar o jantar. Com a ajuda de Rita, que estacionou o carro a 2 quadras de distância para evitar as câmeras de segurança da casa, eu saí pela porta dos fundos. Eu mal conseguia andar rápido devido ao peso da gravidez de gêmeos, mas a adrenalina me guiava. Deixei para trás todas as roupas e joias que Ryan havia comprado para mim. Só levei o que era meu por direito e as provas da traição deles. Quando Ryan percebeu que eu tinha ido embora, ele entrou em colapso. Ele começou a me bombardear com mensagens, passando de preocupado para ameaçadora em minutos. Se você não voltar agora, Sara, eu vou chamar a polícia e dizer que você está sequestrando meus filhos, ele escreveu. Eu não respondi. Em vez disso, enviei tudo para a doutora Hinton. Na manhã seguinte, Ryan e Donna receberam uma notificação de que eu estava entrando com uma medida cautelar e uma ação de separação de corpos, com provas robustas de conspiração para fraude e abuso emocional. Eles achavam que eu era uma garotinha de cidade pequena sem recursos, mas esqueceram que eu era uma mãe protegendo seus filhos. O confronto legal foi brutal. Donna tentou usar seu poder para intimidar minha advogada, mas a doutora Hinton não recuou. Tornamos o caso público de uma forma estratégica. Rita postou um resumo do que estava acontecendo nas redes sociais, e a história viralizou. O imperfeito herdeiro de Nashville e sua mãe controladora foram expostos como vilões que planejavam roubar bebês de uma mãe grávida. O apoio público foi avassalador, e o medo de um escândalo ainda maior fez com que o pai de Ryan, que aparentemente não sabia da extensão do plano de Donna, interviesse, forçando Ryan a recuar nas ameaças de custódia total. Hoje, estou morando com Rita em um local seguro, longe da influência dos Miller. Faltam poucas semanas para o parto, e meus advogados garantiram que Ryan não terá direito a entrar na sala de parto ou a tomar qualquer decisão médica por mim ou pelos bebês sem o meu consentimento. Temos uma audiência de custódia agendada para logo após o nascimento, mas com as gravações e os e-mails que eu colhi, a doutora Hinton está confiante de que terei a guarda primária e que as visitas de Ryan serão estritamente supervisionadas, se é que ocorrerão. Ryan ainda tenta entrar em contato, mandando e-mails longos e patéticos dizendo que cometeu um erro e que foi manipulado pela mãe. Eu não caio mais nessa. Um homem que assiste passivamente à destruição da mãe de seus filhos não merece o título de pai. Ele provou que sua lealdade é para com o dinheiro e o controle de Donna, não para com a família que estávamos construindo. Rita e eu reformamos um quarto na casa dela para os gêmeos. Não é luxuoso como o berçário na mansão de Donna, mas é cheio de cores, livros e, acima de tudo, é um lugar onde eles serão amados por quem são, não pelo que representam para um sobrenome. Sinto que ganhei uma nova vida.
A traição de Ryan foi uma ferida profunda, mas também foi o catalisador que me fez reencontrar minha irmã e minha própria força. Eu não sou mais a mulher ingênua que buscava aprovação em uma mesa de jantar onde eu nunca fui bem-vinda. Sou Sarah, mãe de 2 guerreiros que ainda nem nasceram, mas que já venceram a primeira grande batalha de suas vidas. Quando eu olhar para o rosto do meu filho e da minha filha pela primeira vez, saberei que cada momento de medo e cada passo daquela fuga valeram a pena. O Império dos Miller pode ter o dinheiro, mas eu tenho o futuro, e ele é livre.